De que temos medo? Foi publicado um artigo que indicava os 10 maiores medos do ser humano. É transversal a todas as pessoas em todos os lugares e a lista é bastante clara. Há medo de falhar, medo da morte, da rejeição, do ridículo, da solidão, da miséria, do desapontamento, da dor, do desconhecido, de perder a liberdade. Na sua maioria são medos, receios existenciais que descrevem uma condição interior do coração. Mas há uma outra lista, e esta um pouco mais específica. Medo de cobras, de falar em público, de alturas, de ficar fechado num lugar pequeno, de aranhas, de ratos, de andar de avião, de cães, de trovoadas e relâmpagos, de ir ao dentista, do escuro. Consegues identificar-te com algum destes medos? De facto, o medo é uma emoção básica nos humanos, livra-nos de perigos, situações que de outra maneira não teríamos como sair. A tua lista de medos pode ser diferente da minha, mas todos podemos identificar-nos com uma ou outra, tanto na primeira como na segunda lista. Algures, Deus teria que entrar nesta equação. Deve haver uma razão porque a Bíblia diz centenas de vezes: não temas. O que fazemos quando o medo parece levar a melhor? Oramos, mas parece que ficamos na mesma e, por fim, começamos a perder a esperança. E por que has de continuar a orar se não há resposta? A história de Abraão na Bíblia é um exemplo disto mesmo. O homem é chamado por Deus para sair de Ur dos Caldeus, uma grande cidade nas margens do rio Eufrates. Ur era uma cidade das mais importantes do mundo antigo. Talvez vivessem nela cerca de 250 mil pessoas no tempo de Abraão. Havia nela uma grande universidade, uma biblioteca de renome. A cidade era ainda conhecida como centro das ciências matemáticas, astronomia e comércio internacional. E quando Deus chama Abraão para sair de Ur, ele tem cerca de 75 anos, que naquele tempo era considerada uma idade média. O homem era próspero, com certeza conhecido e respeitado por muita gente, e ele e a sua mulher Sara não tinham filhos, e Deus fala com ele e promete-lhe uma descendência. Passam 10 anos sobre esta promessa, o homem tem agora 85 e não há sinal de filho. Só quem já passou por esta experiência de querer muito um filho e não poder tê-lo poderá entender melhor a tristeza e o medo de Abraão. Havia pelo menos 4 razões para Abraão ter medo. Primeiro, estava a ficar velho. Segundo, já tinham passado muitos anos desde que Deus fizera a promessa de um filho. Terceiro, nunca tinha acontecido nada assim. E quarto, Sara também duvidava da promessa. E Deus não parecia estar com pressa para dar-lhe o filho. E acho que é daí que vem o medo de Abraão. Os anos a passar, o corpo a ficar mais débil, Sara mais velha. Quanto tempo mais seria possível esperar? Porque tardava o Senhor? Teria Deus mudado de ideias? Haveria algum problema, algum pecado que impediu o cumprimento da promessa de Deus? E não são estas algumas das perguntas que fazemos quando o nosso desejo não é atendido? E se arranjássemos um plano B? Sabemos que Deus nos ama, que tem um plano de bem para a nossa vida. Porque será então que leva tanto tempo a responder à nossa oração, a deixar-nos presos do medo de uma necessidade não respondida? E da experiência de Abraão aprendemos que Deus quer, em primeiro lugar, desenvolver em nós perseverança. Se Deus tivesse dado um filho a Abraão aos 75 anos, a sua fé teria sido superficial. Vivemos com as nossas dúvidas e temores sem compreender que Deus está a temperar o nosso interior com força, resistência, coragem. Em segundo lugar, para assegurar que toda a glória é para Ele. Quando Paulo escreveu a história de Abraão, ele fala disto lá na carta que escreveu aos crentes em Roma. O homem não apenas esperou 25 anos, mas teve que sofrer a humilhação dos seus esquemas falhados. A sua tentativa de querer ajudar Deus só trouxe tristeza e dor para todos os envolvidos. Em terceiro lugar, para aprofundar a nossa confiança no Senhor. É por isso que em Hebreus 11 dá mais espaço à história de Abraão do que a qualquer outra. Se Abraão esperou 25 anos, quanto tempo temos que esperar para que o nosso medo se torne em confiança plena em Deus? A resposta de Deus ao medo não é um argumento, nem uma fórmula, é uma pessoa. Não temas, eu sou o teu escudo. Deus é a resposta final para qualquer medo do coração do homem.
Ele é muito mais do que isto. Ele é a nossa força, a nossa coragem, a nossa saúde. Ele é a nossa esperança, a nossa provisão. Ele é a nossa defesa. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso perdão. Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso futuro. Deus é tudo o que precisamos neste tempo. Amanhã, todos os dias, onde quer que estejamos, Ele é o Deus todo suficiente para vir ao encontro dos nossos temores e receios e nos guardar e nos fazer ir adiante.